Bom, voltando aqui à linha de raciocínio de uma coleta de informações, né? A gente já conseguiu desenvolver uma ferramenta bem interessante para coleta de informações aí através de subdomínios, resoluções DNS. A gente fez um script que monta tudo bonitinho para a gente, né? Em pastas, tudo separado. E, por exemplo, um outro passo após a gente conseguir os endereços, após a gente conseguir, por exemplo, ampliar a nossa, os nossos alvos, né? É escanear de fato os nossos alvos. Cadê? É de fato escanear os nossos alvos, né? Por exemplo, saber se algum alvo ali tem alguma porta aberta, tem algum serviço rodando, né? E esse seria o próximo passo depois da gente ampliar depois da gente ampliar ali o nosso escopo. Então, com base nisso, o próximo passo seria a gente rodar ali um Nmap, né? Só que aqui a gente não vai trabalhar rodando ali um Nmap, né? A gente vai desenvolver o nosso próprio port scan. Então, não tem segredo, né? Eu vou começar aqui fazendo um script que eu vou chamar de t.py por enquanto. Depois a gente vai novamente estruturar ele bonitinho, mas como aqui a gente vai só começar a escrever ele, arranhar, vamos dizer assim, fazer o rascunho, eu vou chamar aqui de t.py mesmo. Então, logo de cara, a gente vai trabalhar com redes, né? Então, obviamente, já vamos aqui ao import sockets, que é a biblioteca que a gente vai trabalhar. Como que a gente faz para saber se uma porta utilizando sockets está aberta ou se ela está fechada, né? A gente tinha visto que a gente podia usar aqui o connect, né? Por exemplo, a gente inicia um socket, s igual a socket.socket. A gente pode até definir aqui, por exemplo, socket.af e net, né? Para dizer que a gente vai trabalhar com IPv4. Socket.sockstring para falar que a gente vai trabalhar com TCP. A gente tinha visto a função connect aqui aqui é do socket, né, que a gente poderia se conectar a uma porta e a partir daí trabalhar com ela. Uma outra função que é bem parecida com o s.connect é o s.connectS. Essa função s.connectS, ela é igual à função do connect, só que ela retorna para a gente um código, né? Esse código pode ser um código de erro, um código dizendo se a porta está fechada, se a porta ela está aberta. É um código. Então, por exemplo, eu vou só printar aqui, ó, pra gente ver, né? E aqui dentro a gente colocaria o nosso host. Eu vou trabalhar como teste aqui, por exemplo, com a minha. Ou então a gente pode trabalhar aqui com o google.com, né? Por exemplo, google.com na porta 80, né? E rodar. Essa é uma porta que a gente sabe que está aberta, né? Porta 80, porta é 443. Então eu vou rodar aqui, ó, Python 3 teste.py, ó, ele retorna o código 0. Se eu colocar uma outra porta que eu sei que está aberta, 443, que é a porta HTTPS, ele retorna o 0. Se eu pôr uma porta que não está aberta, 123, por exemplo, aqui ele caiu já no timeout, né? O que que eu vou fazer? Eu vou dar o Ctrl C aqui. Por quê? Porque isso aqui ele está tentando se conectar com aquela porta. O sockets, ele tem um timeout por padrão, tipo, se não é conectar em tanto tempo, é porque tá fechado. Ele já tem um timeout por padrão, mas como a gente viu aqui, é um timeout meio lento. A gente pode pôr um timeout um pouco mais rápido, né? S.set time out. Eu vou definir como 0.1. 0.1 é um tempo bacana, é um tempo que eu fiz vários testes já e nunca tive problema com esse tempo, não. Vamos testar agora? Ó, uma porta que está fechada, ele está retornando para a gente um código diferente de 0. Então, a linha do nosso script vai ser basicamente essa. Então, por exemplo, a gente poderia fazer if. Aqui vai ser o código que ele vai retornar, né? Eu poderia salvar isso daqui em uma variável igual a 0, print porta aberta, né?
Poderia aqui pôr um f-string aqui, ó, e aqui definir a porta, né? A gente poderia salvar isso em uma variável, ó, porta igual a 80, por exemplo. E aqui a gente printa porta. Eu só vou pôr aqui igual aberto, né? A gente pode fazer aqui, ó, barra TCP, já que o nosso aqui ele tá testando é TCP, né? O nosso script ele tá testando TCP, a gente põe barra TCP igual o Nmap, né? Barra TCP aberta, se a porta ela estiver aberta, né? Claro. E aqui a gente passa a definir agora a variável porta. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu abri dois aqui, mas fechei só um aqui, né? Olha lá, eu abri dois aqui, tem que fechar o connect. Agora sim. Olha lá, porta aberta, né? E se a porta estiver fechada, eu não quero que ele faça nada. Até porque, imagina, a gente vai fazer um scan ali com centenas, milhares de portas. Eu não quero que fique milhares de porta fechada, porta fechada, porta fechada. Isso aí vai só, vamos dizer assim, poluir a saída do meu script, né? Então, se não aparecer nada, é porque a porta está fechada. Isso aí vai intrínseco. Agora, meio que a gente já quebrou, já resolveu o problema, né? Então, a gente tem que ficar repetindo essa função aqui o tempo todo, sempre que a gente for testar uma porta. E o que a gente faz quando a gente vai ficar testando, repetindo algo o tempo todo? A gente coloca em uma função. Então, por exemplo, checkport, eu vou chamar de checkport. O checkport, ele vai receber o host e vai receber a porta, né? Então eu posso tirar essa porta daqui e posso tirar essa string que eu coloquei aqui, ó, hardcoded, e colocar host. Hardcoded é quando algo está cravado no código, né? Aqui agora a gente vai trabalhar com variável. E identa, né? Identado isso daqui. Então, olha só. Eu já vou importar aqui também a sys, import sys. Vou fazer o seguinte, ó, host igual a sys.argv igual a 1. E a gente já pode meter isso daqui em um for, né? Por padrão, existem 65.535 portas. Ou seja, as portas possíveis para se trabalhar são de 0 a 65.535. Não tem mais portas que isso. É impossível a gente trabalhar com uma porta maior do que esse número. Dito isso, é só a gente colocar isso aqui em um for, né? Por exemplo, for porta in range. A gente pode colocar isso aqui em um range, é 65.535. Se eu printar aqui, ó, print porta, vou salvar, rodar. Opa, ué, o que eu fiz errado? For porta in range 65.535. Ah, tá. É lá na função. É aqui, ó. Eu esqueci de colocar os dois pontos no def, né? Def checkport, dois pontos. É isso que eu esqueci. Então agora a gente roda o script. Oh, caralho. Ah, tá. Tem que passar um argumento. Por exemplo, google.com aqui. Ó, aqui ele só printou, né? E eu já olho que ele printou até o 300, até o 534. Então o que eu faço? Só para resolver esse problema rápido aqui, ó. Do 5 eu vou pro 6, porque aí ele não vai printar o 6, né? Lembrando que o 0 ele também conta. Agora sim, ó, 535. E o que a gente pode fazer aqui agora é simplesmente chamar a nossa função, né? Então, ao invés de printar a porta, a gente vai chamar o checkport. Checkport recebe host, que é o host que a gente passa aqui, e recebe a porta, que é o número, né? Vírgula porta. Só uma coisa que eu já ia esquecendo, aqui, ó, depois do if aqui, ó, é na verdade depois de estabelecer a conexão, né? Porque lembrando que você também pode salvar isso daqui em uma variável, mas depois de estabelecer a conexão aqui, ó, eu vou dar um s.close, que é para matar o socket, né? Que é para ele não ficar com o socket aberto. Então a gente vai pegar o host que o cara digitou, vai chamar a função aqui checkport, a função recebe host e porta, a gente abre um socket TCP, seta o timeout aqui como 0.1,
ele tenta se conectar naquele host, naquela porta. Se o código retornado pela função s.connectS for igual a 0, é porque a porta está aberta, ele printa para a gente, depois ele mata os sockets, testa a porta consecutiva e vai testando até testar as 65.535 portas. Eu aqui no meu PC, eu já tenho algumas portas abertas. Como a gente está testando muita porta pra caralho, eu vou fazer os testes localmente aqui, porque desse jeito que tá o nosso script por enquanto, ele tá extremamente lento, né? Então, só pra vocês verem, se eu rodar ele aqui, ó, no meu localhost, ao invés de google.com localhost, esses aqui são tudo porta aberta que eu tenho. Ele printa para mim as minhas portas abertas. Eu tenho uma porta 80, algumas aqui que eu nem sei o que que é. Essas daqui, por exemplo, é do Bitcoin Core. Essa daqui é do Bitcoin Core. Isso daqui é o Tor que está aberto, né? A gente poderia abrir algumas portas aqui na nossa máquina. Por exemplo, se você tiver... Opa! Se você tiver, por exemplo, com um browser aberto, algumas coisas assim abertas, automaticamente já vai ter algumas portas abertas aí na sua máquina, né? Mas você pode abrir as portas de alguns serviços, né? Por exemplo, se você tiver um servidor web, como o Apache 2, apt install Apache 2, você pode instalar o Tor também, que automaticamente ele já vai abrir algumas portas, ou você pode abrir aqui com service Apache 2 start e service Tor start. Aí ele já vai abrir algumas portas para a gente escanear. Se a gente fizer esse scan diretamente... Opa, deixa eu sair aqui do root. Se a gente fizer esse scan diretamente em um site externo, como por exemplo o google.com, ele vai funcionar também, tá? Só que ele vai demorar muito. Por exemplo, aqui ele está testando a porta 1, 2, 3, olha lá. Já chegou na porta 53, porta 80, achou a porta 80 aberta. E vai fazer isso até a 65.535. Só para vocês verem quanto tempo isso aqui vai demorar, eu vou botar um time aqui e, bom, já volto, né? Eu vou parar aqui, ó. Eu vou botar um time. Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo que isso vai demorar. Ó, eu vou ficar aqui até esse trem parar de rodar, mas vai demorar tempo pra caralho. Guys, eu já fiquei aqui um bom tempo, mas eu vou apertar um Ctrl C aqui, porque senão, porra, pelo amor de Deus, 11 minutos já, né? Isso aí é um tempo que pra gente é complicado. Se a gente vai tentar fazer, por exemplo, só por a nível de comparação, o Nmap aqui, ó. Aí, ó, 8 segundos, né, para 11 minutos, isso aqui é complicado. É claro, eu sei, se você for um pouco mais esperto, você tá ligado, né? O nosso script tem algumas diferenças, claro. O nosso script aqui, ele tá testando 65.535 portas, enquanto o Nmap, ele tá testando 1.000 portas por padrão, né? Ele, por padrão, assim, ó, ele não testa 65.535 portas, ele testa só as portas mais comuns, justamente por uma questão de velocidade. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer no nosso script aqui agora para, vamos dizer assim, para facilitar ele um pouco. Por exemplo, nessa chamada aqui que a gente está fazendo, quando eu passo o meu script aqui, ó, google.com e tal, e eu vou pôr o meu script para rodar, ele não está tentando se conectar aqui direto, né? Porque o básico de redes ali TCP/IP e tal, não existe uma comunicação com base em nomes de domínio, né? A gente não consegue se comunicar com um serviço com base em nomes de domínio. Então, a cada chamada que o nosso script está fazendo aqui, e ele está fazendo essa checagem aqui, ó, e ele está tentando se conectar, ele está tentando resolver google.com, pegando o IP de google.com para tentar se conectar com ele. Então, veja, a cada chamada que ele faz aqui, ele está tentando fazer essa resolução essa resolução é de DNS para pegar o endereço IP dele para se comunicar aqui. E isso por si só causa um atraso muito grande, né? Imagina, cada uma dessas 65.000 chamadas ter que fazer uma chamada DNS, pegar o IP, para aí sim conseguir fazer essa chamada. Então, algo que a gente pode fazer para ajudar o nosso script é já resolver isso. Então, por exemplo, eu posso criar uma outra função aqui chamada getIP, né, por exemplo, e getIP recebe host. E a gente também já sabe como que a gente faz isso, né? A gente pode usar aqui o S também, igual a socket.getAddrinfo,
né? A gente já chegou a ver isso quando a gente estava fazendo o nosso script lá para resolver, para fazer brute force de subdomínio, esse tipo de coisa. E aqui, ó, a gente passa o host. Lembrando, ele espera uma porta, mas como a gente vai só resolver o nome, a gente passa a porta aqui como none e fala o tipo, né, a família. Então, socket.af e net, ou seja, IPv4, né? A gente está querendo aqui o IPv4. E a gente pode dar uma olhada dentro desse S aqui. Eu vou até dar um exit aqui, ó, para ele não finalizar, que é para ele não fazer esse port scan. Então a gente pode aqui, ó, get IP e passa o host, né? Vamos ver o que acontece aqui. Então ele retorna para a gente aqui uma tupla, né? Quer dizer, uma lista. Dentro dessa lista, algumas tuplas. Então, por exemplo, a gente pode pegar o item 2, né? No caso, o terceiro item daquela lista. Lembrando, de tudo isso a gente já viu, né? Então, por isso que eu tô até indo um pouco mais rápido aqui. Porque a gente já deu uma olhada nisso aqui, a gente já sabe como funciona. O segundo item, a gente pega o tipo do socket round, né? Ou seja, o ICMP ali. E agora a gente quer qual item dessa tupla aqui? A gente tem o primeiro item, o segundo item, o terceiro, o quarto e o quinto. Pera. O item 0 tá certo. O item 0 tá certo, né? 5 itens aqui, só que eu como começa a contar a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, a gente quer o item quarto dessa lista, que no caso é o quinto item. É um pouco confuso isso, mas depois que você pega o jeito acaba. Agora sim, a gente quer o endereço IP. O endereço IP é o primeiro item, né? No caso, o item 0. Então a gente pega aqui, ó, 0, endereço IP. Pronto. Agora é só a gente retornar isso, né? A gente vem aqui, ó, return e retorna isso daqui. Isso daqui é o IP. E aqui, ó, a gente já passa o IP, ó, IP. Eu vou chamar de ADDR, né? ADDR. E pronto, agora a gente já vai fazer essa resolução aqui para o nosso script, de forma que cada chamada aqui ele vai testar já com o endereço IP, sem ter que passar por tudo aquilo, né? Opa, o que eu cometi de erro aqui? Return. Ah, tá, eu escrevi return. Return. Agora sim. Ó, e claro, aqui é no checkport, ao invés de passar o host, a gente vai passar o ADDR, né? Que aí ele já vai testar direto o IP do google.com. E a gente ainda pode modificar um pouco aqui o nosso script, né? Deixa eu pausar ele aqui. Por exemplo, se a gente digitar o host como localhost, igual eu fiz o teste aqui, Python 3t localhost. Ah, até que no localhost ele conseguiu resolver. Será que se eu passar um endereço IP, ele consegue também? 127.0.0.1. Ah, consegue também. Então a gente não vai ter nenhum problema em especificar endereço IPs ou então identificar, vamos dizer assim, esses alias que a gente tem aqui, né? Porque eu achei que a gente ia ter que fazer toda uma função para fazer essa verificação, mas pelo visto não. Aqui essa get addr info aqui já consegue fazer isso aqui pra gente. Bonitinho, né? Será mesmo? Deixa eu ver. Host google.com. Vamos pegar o IP do Google aqui manualmente e mandar o nosso script fazer o scan agora com o IP do Google manualmente. Ou seja, aqui a gente está trabalhando com o IP. Vamos ver se ele consegue pegar aqui. Assim que ele identificar a porta 53, eu já sei que está funcionando. Então aqui, ó, o nosso script, ele já está funcionando, né? Claro que aqui ele está extremamente lento, justamente porque a gente está testando aqui as 65.535. Da mesma forma, o Nmap, se a gente rodar ele especificando as 65.535 portas, ele também vai demorar muito, né? Aqui ele já vai testar todas as portas. Por exemplo, se eu rodar ele com tracinho V, ele mostra pra gente, ó. Deixa eu ver se mostra. Olha aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Eu não tô vendo. Deixa eu ver se ele me fala. Até que aqui ele não fala, não. Até que aqui ele não tá falando, não. Mas se eu passo o parâmetro tracinho P tracinho, aqui ele vai falar, quer ver? Ah, que estranho, ele não tá falando. Eu achei, eu juro, eu tinha certeza. Ah, fala assim aqui, ó. Fala assim, ó, eu que sou muito cego, eu que sou muito cego. Então, olha assim, quando a gente roda o script normal, ele testa somente 1000 portas, ou seja, as 1000 portas mais comuns.
Mas quando a gente passa com tracinho P tracinho, ele testa a 65.535. A gente também pode fazer o nosso script trabalhar com as 1000 portas mais comuns, né? Até por uma questão de velocidade. Mas como essa aula aqui ela já está bem longa, eu vou deixar isso para a próxima aula, que é a gente, vamos dizer assim, melhorando o nosso script aqui para ele ficar mais rápido. Mas o nosso script aqui ele já está bem estruturado, né? Já está até interessante. Mas na próxima aula a gente vai conseguir trabalhar com as 1000 portas mais comuns. Mas é isso aí, até a próxima.